Muito obrigado a todos que nos assistem e está conosco aqui hoje para estudarmos junto sobre a filosofia da Seichonei, o modo feliz de viver. É uma alegria, uma honra muito grande adentrar o seu lar para hoje estudarmos com o tema A Vida que se Desenvolve Continuamente. A vida que se desenvolve continuamente. Como está a sua vida? Você está contente com o seu viver? Você está contente com o rumo que tem tomado a sua vida? É importante você saber que quem direciona a sua vida para o lado que você deseja é você. E muitas vezes você deseja, mas você não está fazendo aquilo que é necessário para que você possa concretizar esse seu desejo. Então é muito importante que nós tenhamos a oportunidade de sempre ter um livro da Seichonoye em suas mãos. O livro que nós temos hoje aqui é A Chave da Beleza e da Saúde. A Chave da Beleza e da Saúde. É um livro que fala sobre a importância da nossa atitude mental correta, manifestando sempre o sentimento de gratidão para que a nossa vida se processe de forma saudável, feliz, próspera e harmoniosa. Inclusive, esse livro fala sobre esse estado mental que influi na saúde do organismo e quando é negativo, então, ela acaba sendo a causa de diversas enfermidades e cujas causas, então, aqui estão muito bem detalhadas. Mas o que nos compete hoje é falar, então, sobre como fazer com que a nossa vida possa desenvolver-se continuamente. Tá? Como fazer? Então, aqui na página 163 desse livro, o professor nos escreve o seguinte: a nossa vida é ativa por natureza. E assim sendo, quanto mais ativamente a manifestarmos, mais ela se desenvolve. Se em vez de empregarmos de modo positivo a nossa energia, a usarmos de modo negativo, ou seja, em preocupações e cuidados desnecessários, acabaremos ficando exaustos. Né? Conforme aqui esse livro nos fala, então, a natureza, a característica da nossa vida é estar sempre ativo, estar sempre crescendo. Por isso, o professor escreve também em outro livro, que a vegetação, a planta, ela sempre cresce porque nela está presente a vida de Deus. E porque ela cresce buscando a luz. Tá? Ela nunca para, ela está em crescente atividade porque ela traz dentro de si a vida que é proveniente de Deus. Tá? E a vida que está dentro de nós, ela tem origem divina. Tá? E Deus é atividade, Deus é um crescente. Existe uma passagem da Bíblia que todos nós conhecemos, em que os sacerdotes judeus estavam criticando e acusando Jesus Cristo porque ele tinha curado uma pessoa que estava ali inválida num dia de sábado. Eles disseram que Jesus ele fez uma coisa que é proibida, segundo as Escrituras, que no sábado não se devia trabalhar. E o que é então que Jesus respondeu? Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. Quer dizer, ele disse que não há necessidade de ficar dizendo hoje não se pode trabalhar porque é sábado. Você, a senhora que está aí na sua casa, já criou seus filhos, já cresceram, já estão casados, já estão com netos. Quando o seu pensamento vai em relação a eles, o que a senhora pensa? O seu pensamento em relação aos filhos e netos é de preocupação ou é de bênção para que eles recebam a luz? E aqui nós acabamos de ler as preocupações, né? Todas essas preocupações é que levam a fazer com que nós não desenvolvamos o nosso organismo, né? Então, aqui o professor escreve o seguinte: a capacidade do ser humano é como o carro sem freio. Preste bem atenção. A capacidade do ser humano é como o carro sem freio seguindo numa estrada em aclive, uma subida. Tá? Se pararmos de acelerar,
ele vai descer de ré ladeira abaixo, tá? Se o carro não tem freio, logicamente, se a gente não avança para frente, ela só tem a regredir. Então, o que ele está dizendo que a nossa capacidade, ela se desenvolve na medida em que nós permitimos que ela vá se desenvolvendo através do nosso esforço e do nosso empenho. Então, se nós estivermos em casa pensando nos filhos que já têm as suas famílias, não devemos nos preocupar, não devemos enviar vibração de preocupação, porque em nada vai ajudá-los. Pelo contrário, eles vão captar essa vibração e que é negativa e não vai ajudá-los em nada. Pelo contrário, tá? Se nós estivermos em casa, vamos então oferecer uma leitura de Sutra Sagrada, ou vamos enviar uma mensagem, né? Onde quer que vocês estejam, vocês estão envolvidos pela proteção, pela vida, pelo amor, pela sabedoria de Deus. Então, tudo na vida de vocês vai dar muito certo. Então, é muito importante nós sabermos fazer o seguinte, que a todo momento, para que a nossa vida esteja se desenvolvendo e crescendo, nós devemos estar voltados para o lado da luz. Assim como uma planta, para crescer, ela busca a luz. Necessariamente ela busca a luz. E quando ela cresce buscando a luz, ela cresce. Mas se ela está colocada num lugar escuro, lhe falta a luz, por isso que ela deixa de crescer. Assim também é na nossa vida. Por isso, então, aqui o professor escreve aqui, página 164. São bastante mensagens maravilhosas que esse livro traz, que pode nos ajudar muito, 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 tá? Aqui o professor escreve: quem quiser ter uma vida longa e sadia, deve mudar a sua visão materialista acerca do ser humano. O que é a visão materialista? Visão de que nós estamos suscetíveis a ficar doentes, somos suscetíveis a passar por acidentes ou dificuldades, tá? Deve-se acreditar que o ser humano, sendo filho de Deus, não se cansa por mais que trabalhe, pois desde que trabalhe para o bem do próximo, ele recebe de Deus suprimento ilimitado da vida. E com essa firme convicção, deve estudar e trabalhar com alegria. Enfim, a luz que nós devemos buscar na nossa vida é fazer com que o nosso viver seja um viver alegre, tá? E para que seja um viver alegre, devemos preencher a nossa mente com um sentimento de gratidão, tá? Ao despertar, já agradecer pelo fato de nós despertarmos com vida. Agradecer ao cobertor, agradecer ao travesseiro, agradecer à cama que nos acolheu durante a noite, e quando formos então para o banheiro para lavar o rosto, agradecer a água, agradecer a torneira, enfim, tudo nos é dado por Deus, tá? Assim como Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Eu quero ler aqui um trecho desse livro que fala sobre esse trabalho de Deus que para muita gente passa despercebido, mas no decorrer de 24 horas do nosso dia a dia, estamos recebendo incessantemente as dádivas de Deus, mostrando que Deus, até hoje, trabalha a nosso favor. Página 161. Deus está presente em todos os lugares. Saiba que Deus o protege sempre. A luz do sol ilumina a todos generosamente. O ar é fornecido em abundância. Seu coração bate, seus pulmões respiram, embora você não faça nenhum esforço para isso. De fato, não é? Você deve tudo isso ao poder de Deus. Se você abrir os olhos de sua mente e olhar ao seu redor, há de perceber que não existe coisa alguma que não seja dádiva de Deus. Impressionante, né? Impressionante. Se você abrir, as dádivas de Deus não cessam nem um minuto. A prova disso é que nem a respiração, nem o batimento cardíaco cessam sequer por um minuto. Verdade, não é? Nosso coração, desde que nós
nascemos, ou desde quando estávamos dentro do ventre materno, ele nunca parou, trabalha incessantemente. E, na verdade, não é o coração, é a vida de Deus pulsando dentro de nós. É Deus trabalhando através do coração. Abra os olhos de sua mente e olhe ao seu redor. O que você come, o que você bebe, o que você veste, tudo, enfim, é proveniente de Deus. Deus é a fonte de tudo. Os produtos da culinária, da aviação, da confecção, etc., são obtidos pelo acréscimo de um pouco da força humana ao que vem da fonte, que é Deus. E essa força humana, de onde vem? Não vem de uma vida que surgiu pela própria vontade. Deus nos deu a vida e nos fez nascer neste mundo, portanto, a própria força do ser humano provém da força de Deus, e a fonte é Deus. Acrescentar à força humana a fonte, que é a força de Deus, é meramente somar as dádivas de Deus. Então, como nós podemos ver, incessantemente estamos recebendo as provisões necessárias para que nós possamos fazer nosso um viver feliz. Imaginou se nos faltasse o ar, imaginou se nos faltasse a água, né? Imaginou se nos faltasse o solo, se nos faltasse os alimentos. Tudo é dádiva de Deus. Né? Por quê? Deus trabalha até hoje, como Jesus disse. Tá? Ele trabalha em forma do nosso coração, do nosso estômago, do nosso intestino. Tá? E o que é que nós estamos fazendo? Para dar continuidade ao que nós estamos recebendo de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte. Isso que vai fazer com que haja um desenvolvimento contínuo do nosso viver, para que nós possamos estar cada vez mais saudáveis, mais prósperos, né? E mais felizes. Cabe a nós a nossa parte. Tá? Quando na Bíblia consta que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, não é que ele descansou, ele passou para nós a tarefa de dar continuidade ao nosso trabalho. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos acomodados? Será que achamos que já vivemos o suficiente, que eu já fiz tudo o que tinha que fazer, agora é a vez dos filhos e dos netos? Não. A vida, ela é indestrutível e imortal. Então, enquanto nós tivermos com vida, devemos fazer jus a nossa vida, manifestando em atos, em atividades, em aquilo que nós possamos estar fazendo. Aí então, aqui na página 164, o professor escreve o seguinte: costuma-se dizer que quando uma pessoa se aposenta por velhice e se afasta das atividades, sua sobrevida será de apenas 5 anos. Por quê? Porque a pessoa se acomoda. Até então estava em atividade, trabalhando, caminhava, pensava, né? Se preocupava. Enquanto isso está em atividade, mas quando para, está impedindo da vida poder se manifestar através de você. Por quê? Se eu paro e não faço nada, ela não se manifesta. Então, conforme o exemplo que o professor deu aqui, a vida é como se fosse um carro sem freio subindo em aclive. Se eu paro, ela começa a regredir, tá? Por outro lado, dizem que as pessoas que já entrando na velhice começam a estudar línguas com o mesmo entusiasmo dos jovens, conseguem ter vida longa. Nossa vida depende de fechar ou abrir a válvula de entrada da força vital que flui do manancial da vida infinita. É momento de reflexão, né? Bom, agora então vamos dar uma pausa para vocês receberem algumas dicas da Seichonoye. Muito obrigada. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado!
Muito obrigado. E retornando então ao que nós estávamos comentando, nos foi entregue a oportunidade de fazer as escolhas, tá? Ou você escolhe ficar ali sentado no sofá, assistindo os seriados e não fazer nada, ou você escolhe arregaçar as mangas, dar a volta por cima e fazer acontecer as coisas na sua vida. Pessoas que dizem que a sua vida é monótona, que não encontra motivo e nem razão de viver, faça uma reflexão. Será que você está vivificando a sua vida? Tá? Mesmo que você já esteja aposentado, você pode ser útil para as pessoas. Tá? Então, não vamos nos acomodar dizendo, poxa, tudo que eu já tinha que fazer, eu já fiz a minha parte, agora os que vierem, que venham, que vão continuar, o que vão fazer. Na realidade, não é assim, né? Aqui na página 172 desse mesmo livro, o professor escreve: qual será a poupança mais valiosa deste mundo? Não há poupança mais valiosa do que o nosso progresso constante. É a melhoria contínua, tá? Se você gosta de cozinhar, tudo bem, mas não tem necessidade de ficar cozinhando sempre da mesma forma. Você pode estar melhorando, colocando um ingrediente a mais, pesquisando na internet. Hoje, na internet, você encontra tudo, não é? Enfim, diversas formas de nós aprimorarmos a nossa existência, aprimorarmos a forma como nós vamos fazer as coisas, tá? Ou começar a aprender a andar de bicicleta, né? Ou fazer algum exercício, aprender algum idioma novo. Nós tivemos o presidente doutrinário da Seichonei para a América Latina na década de 1990, que era um professor que veio do Japão, tá? E ele, já com mais de 80 anos de idade, ele começou a estudar o português. Não sabia falar um A de português, mas com uma professora particular, em praticamente um ano, ele já dominava e começou a fazer palestras em português, tá? E ele mesmo falava, eu aprendi que o estudo de um idioma, ela realmente faz com que agilize, ative os seus neurônios e além de ativar a memória também. E depois de aprender o português, ele se aventurou a aprender também outros idiomas. Então, é isso que é o progredir infinito, né? Aqui fala então, o desenvolvimento de nossa capacidade em si já nos proporciona alegria. Mas quando conseguimos contribuir para a humanidade com essa capacidade desenvolvida, sentimos uma alegria indescritível. O esforço para aprimoramento de si mesmo, o anseio de se tornar cada vez melhor, a admiração por aqueles que são mais elevados, tudo isso torna a vida bela, proporciona motivação nesta vida, ilumina a vida com a luz da esperança, faz com que esta vida valha a pena de ser vivida. Numa palestra anterior, eu citei o exemplo da senhora Maria Emília de Mendonça, lá de Rio Grande do Sul, que este ano completou 103 anos e ela lançou um livro agora. Com 103 anos, ela viajou para Portugal, onde estão as raízes da família dela, junto com a filha, com 103 anos de idade. E já passando dos 90 anos, ela que tinha só o curso primário, tinha dificuldade de ler, mas com a ajuda da filha, ela teve a oportunidade de adquirir a coleção da Verdade da Vida, que é a obra, é a principal obra da literatura da Seichonoye, A Verdade da Vida, constituída de 40 volumes. E a filha nos contou que dos 94 anos até 97 anos, ela leu a coleção inteira. Inclusive, releu várias vezes, que ela tem decorado na cabeça certos episódios do livro, que inclusive nesse livro que ela lançou, ela coloca também. E ela aprendeu dentro da Seichonoye que todos nós somos filhos de Deus e nós temos capacidade infinita. Capacidade infinita significa que, por mais que nós nos empenhemos, por mais que nós nos esforcemos naquilo que nós estamos fazendo, por mais que trabalhemos na nossa vida, nunca nos cansamos, porque
a nossa vida, a nossa capacidade. Nosso talento vem de Deus, tá? Todos nós nascemos com algum talento. Quem sabe a senhora que está sentada aí no sofá tem um talento para crochê, ou para tricô, ou então para a culinária, enfim. Nós podemos ser úteis de diversas formas. Podemos dedicar o nosso tempo para poder ensinar alguma pessoa o nosso talento, né? De poder de ensinar e essa pessoa poder então exercitar para poder cada vez mais ser útil a todas as pessoas. Então, como o professor nos ensina aqui, as plantas que crescem continuamente, tais como a sequoia e a canfoneira, vivem mais de 1000 anos. Mas as plantas que após crescerem até certo ponto cessam de se desenvolver, logo começam a envelhecer e a enfraquecer. Tá? Quando perdemos o ardoroso desejo de progredir, começamos a trilhar o caminho do retrocesso e da decadência, tornando-nos fracos e pusilânimes. A água, quando para de fluir, acaba apodrecendo. Tá? Então, todo dia nós podemos fazer alguma coisa que não fizemos ontem. Amanhã, fazer uma coisa a mais que nós que não fizemos ontem também. Tá? E assim, cada dia fazendo alguma coisa em benefício do outro. Isso é o progredir constante, né? Isso é a semeadura. Então, aqui fala, as grandes árvores que mesmo já idosas continuam a crescer pouco a pouco, não fenecem. Vamos crescer eternamente, sem perder o vigor e aumentar nossa capacidade. Com essa capacidade, vamos servir a humanidade. Você que está aí já na melhor idade, venha participar das reuniões da melhor idade da Seichoné. Vai conhecer pessoas que você vai se assustar, não aparenta a idade que tem, porque na Seichoné nós aprendemos o modo feliz de viver. Manifestar alegria no seu viver é manifestar Deus na sua vida, né? Aprendendo a cantar os hinos alegres da Seichoné, os hinos sagrados da Seichoné, conviver com pessoas felizes, fazendo do seu viver um viver em benefício de outras pessoas, fazendo artesanato, horta orgânica, inclusive participando do clube da bicicleta da Seichoné. Enfim, Seichoné dá muita oportunidade para que nós possamos ser úteis aos outros. E sendo úteis aos outros, nós estaremos desenvolvendo continuamente a nossa vida e dando oportunidade para que possamos convidar outras pessoas para esse progredir constante. Afinal de contas, Seichoné significa lar do progredir infinito. É fazer com que o nosso viver todo dia seja um modo de viver em que nós estejamos fazendo alguma coisa em benefício de alguém. Reflita. Hoje, o que você fez que fez alguém feliz? Hoje você conseguiu fazer alguém feliz? Só de fazer alguém feliz você já deu um passinho à frente na sua vida. E esses contínuos passinhos à frente que nós vamos dando na nossa vida vai fazendo com que estejamos vivificando a nossa vida e isso vai reverter em forma de saúde, de prosperidade, felicidade e alegria. Muito obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe infinitamente. Muito obrigada. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança,
e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.